Seja bem-vindo à coluna Falando de Espiritualidade com Wagner Borges. O tema de hoje é medo da morte ou medo de morrer? Muita gente faz confusão com essas duas coisas. Vamos por partes. Medo de morrer é biológico, é celular, é o instinto de sobrevivência. Todo organismo vivo tem medo de morrer. Você chega num prédio alto, olha para baixo, dá vontade de você recuar. Um carro vem em alta velocidade sobre você, você salta no reflexo. Então, todos os organismos vivos possuem um instinto de sobrevivência que dispara na hora do perigo para garantir a sobrevivência. Nós temos as glândulas suprarrenais por sobre os rins que, em momentos de perigo, ejetam uma carga de adrenalina, hormônio de ativação do sistema, para você correr ou enfrentar o perigo, né? As suprarrenais são glândulas endócrinas, fazem parte do sistema endócrino porque produzem hormônios que viajam por dentro da corrente sanguínea. Então, a adrenalina é o hormônio da fuga ou da sobrevivência. Por isso que na hora em que a pessoa está no sufoco, a pulsação acelera, a musculatura ganha mais força para enfrentar ou fugir do perigo. Então, esse é o instinto de sobrevivência, é um medo de morrer. Até o último dia desta presente encarnação, seu corpo terá medo de morrer porque é a forma dele ficar vivo. Se não houvesse medo de morrer, as pessoas atravessariam a rua sem olhar e já teriam morrido. Conclusão: medo de morrer garante você viver encarnado. Então, o instinto de sobrevivência é da carne, é do corpo. E, inclusive, na hora da morte, muitas vezes existem estertores, né? Você vê o corpo dando estertores e logo depois ocorre a morte. Isso, muitas vezes, o espírito já está meio para fora, ou até já passando de plano. É o corpo tentando reter o último restinho da força vital, a última tentativa do corpo que tem medo de morrer, de perder o espírito, que é a sua essência vital. Por isso, os estertores finais, não que a pessoa está sofrendo, são reações musculares automáticas. Pois bem, medo de morrer é biológico, é físico. Agora, medo da morte, ele é mental, é uma coisa inoculada culturalmente. Nós não nascemos com esse medo nas células, porque o medo da morte é uma coisa do pensamento. Deixa-me dar um exemplo. O medo da morte preserva a vida carnal, mas o medo de morrer preserva a vida carnal. Mas o medo da morte empata a gente a encarar de frente a esse tema. E eu costumo dizer que a morte às vezes leva um segundo para acontecer, enquanto que o medo da morte leva a vida inteira na mente. É muito pior carregar o medo da morte do que o medo de morrer, que é intrínseco ao corpo. Então dá uma olhadinha culturalmente o que nós fizemos. Começamos a inocular na mente das crianças o medo do invisível. Então a criança quebrou um copo na cozinha, a mãe fala: a cuca vai pegar. A cuca é invisível, é um ente. Então a criança começa a ter medo do velho do saco embaixo da cama, do monstro, do duende, já no imaginário infantil. À medida que ela vai crescendo, familiares, entes queridos e pessoas conhecidas vão morrendo, e ela vai aos velórios ou escuta falar, ninguém esclarece nada, é aquela coisa, um véu tétrico, escuro em cima, ninguém quer falar daquilo. Então nós não somos educados para enfrentar de frente a morte enquanto evento colado à vida, porque tudo que está vivo um dia vai embora. Isso tinha que ser estudado desde o jardim de infância, como evento natural. Então, olha o que ocorre. No imaginário popular, culturalmente, nós criamos um ícone para representar a ideia da morte. O que é? Uma caveira com um capuz e uma foice. Aí alguém fala: lá vem ela, quem? La muerte quando la meia-noite. Como se fosse algo que vem te pegar e não a morte sendo só a passagem para outro plano. Virou uma entidade para ser cuidado com ela. Ela quem, cara pálida? Ah, ela vem te buscar. Ela quem? Então criamos no imaginário popular uma coisa que nós temos medo. E isto não estava nas células do corpo quando nós nascemos. Foi inoculado culturalmente. Isto é medo da morte. Medo de la entidad, la morte, que virá te buscar. Isso não existe. O que existe é a soltura final do espírito para fora da carne. Um dia ele entrou, um dia ele sai. Então, o medo de morrer é fisiológico. O medo da morte é psicológico. Por isso que em estudos espirituais sérios, sempre se aprofunda o estudo para quebrar o medo da morte, que não significa deixar de querer viver. Porque eu não tenho medo da morte, eu sei que um dia eu vou embora. E as pessoas que eu amo também vão. Eu aceito isso, como aceito a passagem das estações do ano, cada uma com a sua característica. E nós passamos várias estações: nascimento, infância, crescimento, maturidade, velhice, morte. São estações que se sucedem. E a morte é a mudança de estação para um outro plano.
Então nós não estudamos isso de frente, esse medo foi inoculado na nossa mente, nós não aceitamos. Isso é medo da morte. Ao quebrar esse medo, tudo fica mais claro, porque existe aceitação e aceitando aquilo você trabalha em cima. Se você nem aceita aquilo, você então não quer discutir aquilo e, portanto, não vai conhecer nada sobre aquilo. Aí aquilo acontece, você não sabe o que fazer. Então, estudos sobre quebrar o medo da morte são vitais em qualquer tema espiritual, que não significa quebrar o medo de morrer que você precisa. Eu não tenho medo da morte, mas eu não vou botar a cabeça na linha do trem, porque o medo de morrer físico vai fazer eu tirar na hora, enquanto houver vitalidade no corpo para viver. Então, quebra-se o medo da morte, valoriza-se o tempo de vida, que é o medo de morrer que você precisa para poder viver. Então, um é físico, o outro é psicológico. O que é psicológico foi inoculado culturalmente. Podemos quebrar isso com estudos espirituais bacanas, mantendo o respeito ao corpo físico, o seu tempo e seu mecanismo de expressão. Acho que clareou bem para vocês hoje, né? Então, site na internet, ippb.org.br. Até mais.